O módulo atual já trouxe as semelhanças e as diferenças do marketing político, do marketing eleitoral e do social, e as formas de colaborar com a construção da imagem do candidato. As estratégias e técnicas em estudo só tendem a facilitar o alcance do objetivo final, o voto do eleitor. Durante esta aula, você vai continuar recebendo orientações do marketing de campanha, agora direcionadas para a criação da rede de colaboradores, para o planejamento de ações de pré e pós-campanha. Uma campanha não se faz apenas antes do pleito, concorda? É preciso planejá-la, realizar ações antes da campanha e também depois da eleição. Envolver-se no processo político eleitoral é trabalhar continuamente junto ao eleitorado. Este trabalho só é possível se o candidato conseguir o apoio de uma rede de colaboradores e se ele estiver presente nas novas manifestações políticas sociais. Vamos ver como dar conta dessas duas necessidades ao longo desta terceira aula. Depois dela, esperamos que você se sinta interessado em formar uma rede de colaboradores, verificar a possibilidade de contratar prestadores de serviço, participar de manifestações políticas sociais como estratégia de marketing, planejar a pré-campanha e utilizar estratégias de pós-campanha. As campanhas eleitorais estão cada vez mais competitivas. Hoje, os candidatos dependem da participação ativa de colaboradores junto à população para aumentar ao máximo o contato com as pessoas. É preciso que elas conheçam a mensagem que forma a linha estratégica da campanha. Se elas não conhecerem a ideia, não conhecem o candidato. As ações de marketing pela internet estão bem comuns, mas não podemos perder de vista o contato pessoal com a população. A presença do próprio candidato nos locais carentes do município e a atuação de indivíduos que trabalham para o candidato conquistando eleitores potenciais. É por isso que não dá para deixar de lado a contratação de prestadores de serviço. A lei já disciplinou isso, então dá para o candidato pensar em ampliar o relacionamento em cada segmento do município através da contratação de apoiadores. Temos falado bastante na utilização da internet como estratégia de comunicação de campanha política. Mas cuidado, não use aleatoriamente este recurso. A adoção de elementos de interação oferecidos pela internet deve ser coerente com as estratégias de marketing. Como vimos, só depois de definida a linha temática que conduzirá a campanha e que servirá para identificar o candidato, é que a estratégia de comunicação será montada. Primeiro, a escolha de canais mais apropriados, depois, o tipo de mensagem a ser transmitido. Um dos pilares de sustentação da linha de comunicação é a identificação do provável eleitorado. É que conhecendo para quem é a mensagem, pode-se prever qual o impacto dela sobre este tipo de eleitor. Vamos desenvolver um pouco mais a relação entre mensagem e tipo de público? Candidatas mulheres podem começar a campanha com uma mensagem focada no público feminino e só depois direcionar esforços para o segmento masculino. Para isso, será preciso criar outra mensagem mais apropriada. Outra situação: candidatos com nível de instrução mais elevado terão mais facilidade em iniciar a conversa, por exemplo, com universitários, mas depois devem ajustar seu discurso também para outros segmentos. Depois desses aspectos serem previstos, você poderá escolher os canais mais adequados. O tipo de canal indica qual linguagem adotar. É frequente o uso da rede física de pessoas amigas, conhecidas localmente, para ajudar a ampliar o número de eleitores que conheçam as ações do candidato. A colaboração de amigos torna mais expressivo o nome dele no segmento. O apoio da rede física tem um papel significativo na tentativa de firmar o nome do candidato em uma comunidade. O método é o do contato pessoal direto, realizado por pessoas de confiança.
Os prestadores de serviço em campanha, ou seja, os cabos eleitorais, podem ser pessoas renomadas e conhecidas da sociedade local, mas também podem ser outros colaboradores de menor relevo, porém com potencial para ajudar na divulgação das ações de campanha. É o planejamento da campanha que irá estipular a divisão de funções e a definição precisa do perfil de cada indivíduo a ser escolhido para atuar. O candidato deve procurar inicialmente as categorias profissionais com quem tem mais familiaridade. Posteriormente, ele pode expandir para outras categorias. É possível também fazer uma divisão geográfica da campanha, por áreas consideradas estratégicas nos diversos bairros e regiões do município. Uma das alternativas para a formação de uma rede de colaboradores é a contratação de prestadores de serviço. Esta é uma linha de ação que deve ser utilizada de maneira criteriosa, sempre seguindo a lei. Você sabia que a mini-reforma eleitoral passou a impor limites para a contratação de cabos eleitorais? Fique atento! Devido à repercussão recente de campanhas públicas e de manifestações políticas sociais em todo o país, é importante que a estratégia de marketing preveja a participação do candidato nesses eventos. A base da argumentação definida pelo programa de campanha será exposta no contato com a população durante as manifestações. Certamente que a construção de conteúdo será em apoio às demandas do eventual eleitorado, que já foram pesquisadas e analisadas pela equipe. A estratégia pode variar entre divulgar a participação presencial nas manifestações e comentar na mídia os assuntos que evidenciam a relação do candidato com a causa do evento. Confira agora as estratégias que acabamos de comentar. Quando estudamos o marketing social, concluímos que seus objetivos estão relacionados ao envolvimento do candidato nas novas demandas impostas pela comunidade. Até este ponto da aula, deu para perceber o quão importante é a formação de uma rede de colaboradores, contratados ou amigos, virtuais ou não. Da formação da equipe, vamos para o planejamento. Chegou a hora de tratar do que é preciso realizar antes da campanha e também depois dela. A fase de pré-campanha das eleições requer a definição de um planejamento adequado e a montagem de uma estrutura de marketing capaz de influenciar segmentos específicos que venham a apoiar o candidato e a registrar o voto em favor dele. Para estruturar uma pré-campanha eleitoral bem-sucedida, você pode optar pelas seguintes ações como parte do planejamento de marketing. Vamos começar pela fase pré-campanha, quando a equipe terá de formular planos estratégicos que cubram as ações desde a pré-campanha até o período pós-eleição, estabelecendo ações gerais a serem realizadas, prazos e recursos. Utilizar recursos humanos especializados de apoio na divulgação promocional dos temas de campanha. Identificar as oportunidades. Definir o tema da campanha. Selecionar a linguagem a ser transmitida para tratar das necessidades da comunidade. Escolher o material promocional a ser distribuído. Escolher os veículos de divulgação da campanha e as oportunidades de aparição em público. Recrutar e formar a equipe de apoio. Estruturar um processo de monitoramento das ações de campanha. A pré-campanha exige planejamento. A fase de pós-campanha começa depois de divulgado o resultado na eleição. Normalmente, quando termina a campanha eleitoral, a equipe de trabalho acaba desprezando as oportunidades de atuação. Depois de oferecerem apoio para o candidato, os eleitores não podem ser abandonados. É importante manter o contato com eles por e-mail, por telefone e fazer reuniões sempre que possível para discutir o cenário local, estadual e nacional. Durante a campanha, crie uma agenda de contatos, analise a distribuição de votos obtidos e manifeste agradecimento pelo apoio. Além disso, ative a participação do eleitorado e continue com a comunicação, que deve ser frequente,
inclusive para divulgar as ações propositivas que forem sendo direcionadas para este eleitorado. O contato frequente pós-campanha até certo ponto pode ser considerado o período seguinte da pré-campanha, porque irá reforçar a imagem do político como um indivíduo ativo e trabalhador em favor das causas da comunidade que o elegeu. E assim concluímos a penúltima aula do módulo Marketing de Campanha Eleitoral, mas não antes de reforçarmos algumas conclusões importantes. Nesta terceira aula do módulo, nossos 2 grandes temas foram a formação de rede de colaboradores, inclusive pela contratação de recursos humanos, e o planejamento de ações para antes e depois do pleito. Para colocar as ideias em ordem, anote aí os elementos que fazem parte do processo de planejamento de marketing de campanha. Enfim, o sucesso de uma campanha eleitoral depende de técnicas específicas de propaganda eleitoral, da articulação de uma rede social de apoio e da formulação de uma política de comunicação abrangente para a conquista de eleitores potenciais. Na próxima aula, vamos conversar com o professor Ricardo Caldas sobre as vantagens do marketing digital. Até já!